sei da dificuldade que está sendo para muitos, por realmente minha voz aqui está... Reverberação, onde é que tá? Efeitos especiais. Reverberação, vê onde é que tem reverb. Vê se eu acho esse efeito. Mas... sei que... Tem que tirar esse efeito. Alô? Acho que sim. Não é no computador, não? Não, que todos tenham consciência da importância, né, dessa plenária. O objetivo principal é fazer análise e votação para aprovação de contas do Conselho em 2013, no primeiro trimestre de 2014. E, por esse motivo, ela foi convocada e, mais uma vez, agradeço a todos. Então, nossa pauta, primeiramente, a assinatura do livro de presença, todos já assinaram. Está acendendo a luz aqui em cima? De qual canal ele está falando? Não, né? Por favor. Digital efeito. Então tira. Não, agora pior que agora ativou. O livro não está presente? Tá. Então, justificativa de ausência, Dr. Paulo Horaci da Rocha Azeredo. Aqui só consta do Dr. Paulo. Então, acrescenta, por favor. Ela justificou, segundo a secretária, a ausência de campo. Deixa, fica bonito. Tá? Se alguém tem um e-mail que ela justificou, encaminha, por favor, para a Camila. Mas, a princípio, não foi recebido. Pode ser que ela até chegue ainda. Leitura da ata da reunião 524. Os senhores receberam? Alguém tem alguma consideração a fazer? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma observação, alguma retificação? Posso colocar em votação? Alguém tem alguma consideração? Não. Então, quem concorda na íntegra com a ata da reunião 524, permaneça como está. Eu vou me abster porque eu não estava presente, tá? Ok, a abstenção da doutora Raquel, doutor José Roberto, doutor Francisco Cláudio e doutor Bruno, por não estarem presentes na reunião. Então, vamos entrar na nossa pauta. Número 1, ordem do dia, deliberação 1211/14, concessão de inscrição a profissionais e firmas. Alguém tem alguma consideração a fazer? Quem concorda com a aprovação da deliberação, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Deliberação 1214/14. Aplicação de multas ad referendum do plenário. Alguma consideração? Quem concorda com a deliberação, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Item 1.3, deliberação 1215/14. Concessão de inscrição a profissionais e firmas. Alguém tem alguma consideração a fazer? Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Item 1.4, deliberação 1216/14, aplicação de multas ad referendum do plenário. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Item 1.5, deliberação 1219/14, referendo às deliberações 1211 e 1215/14,
concessão de inscrição de profissionais e firmas. Alguém deseja fazer alguma colocação? 12, 15 ou 12, 19? 12, 15, 1215. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Item 1.6, deliberação 1220/14, concessão de inscrição a profissionais e firmas. Alguma consideração? Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Item 1.7, deliberação 1221/14, concessão de cancelamento de inscrição de profissionais e firmas. Alguma consideração? Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Item 1.8, deliberação 1217/14, prestação de contas de janeiro a junho de 2013. E como a outra, a 1218, é prestação de contas de janeiro a março de 2014, eu pediria nesse momento a nossa contadora para que fizesse uma exposição das contas para todos os conselheiros. Ok? Doutora Alessandra. Por favor. Faz a chamada da Eu pedi à Comissão de Contas de 2013 que fizesse suas recomendações efetivas agora, para que depois a gente possa explanar efetivamente os demonstrativos. Boa tarde. Nós fizemos um relatório e, devido ao pouco tempo que tivemos para analisar todos os desempenhos, nós fizemos umas considerações finais aqui. Bom, nós vamos ler o que a gente colocou como itens, né, e o nosso desfecho, nosso relatório. Contrato com a firma MGB responsável pelo call center. A gente... Podia se referir só a quais contas, né? No caso. De 2013. Ah, tudo bem. Eu estou só no primeiro semestre de 2013, são só as rubricas que a gente viu, tá? E nós fizemos umas recomendações porque compete a tomada de contas só recomendar, na verdade, né? E nós colocamos que retiramos o parecer anterior emitido pela tomada de conta, sugerindo o cancelamento do serviço, que isso já foi solicitado em vários plenários, né, considerando o alto custo em relação ao serviço prestado, devido a ter muita reclamação dos colegas farmacêuticos. Contrato com a empresa Laser Brasil Logística e Transporte Limitado, fizemos a recomendação considerando relação de custo e benefício extremamente alta. Já soubemos até, porque a gente também confirmou com o pessoal da contabilidade, que já tem negociação com transporte com correios, para diminuir o custo. Mas na verdade, mesmo assim, todas essas duas já foram eliminadas justamente como a gente está vendo contas atrasadas, a gente tem que relacionar o que está atrasado, né? E considerando que existem outras mídias mais ágeis e baratas para a divulgação das atividades do Conselho. Suprimento de fundos com alto valor agregado em nome de funcionários. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção da gente. E não sei como, até perguntamos à parte contábil, também fica um pouco difícil, porque o dinheiro fica em caixa com os funcionários. E a gente deu a sugestão de alterar isso, imediatamente isso. Inclusive para fins de comprovação junto ao imposto de renda, fica complicado até para o próprio funcionário, que ele recebe 3 mil, 4 mil todo mês do conselho, de dinheiro de caixa. Eu não sei nem que... Posso dar uma parte? A gente viu essa situação, desde que eu cheguei aqui, a primeira preocupação da contadora era isso, que
A primeira preocupação da contadora era isso, né? Porque desde 2012 havia esse suprimento de fundo de caixa, né? E a gente, na verdade, assim, é esquisito, porque vai o dinheiro na conta do funcionário, uma questão de imposto de renda, e às vezes é muito complicado até para o setor contábil reger isso, efetivamente. A gente implementou agora os cartões corporativos, junto aos seccionais, que são vários, junto aos fiscais, mas assim, vai diminuir o fundo de suprimento, mas não vai acabar, porque tem conta que tem que ser paga imediatamente em dinheiro, mas eu tenho certeza que vai diminuir consideravelmente esse ano essa condição. Era uma das primeiras coisas que a contadora nos falou. É complicado, né? Bem complicado. Na verdade, existem dinheiros curtos, né? R$15 para comprar papel higiênico, comprar café, umas coisas meio complicadas até em termos contábeis, efetivamente. Com o cartão corporativo, você tem uma maior transparência de compras efetivamente. Mas, de qualquer maneira, vai ter um dinheiro aí no fundo ainda pequeno, mas vai ter. De qualquer forma, desde que diminua e que fique mais fácil de visualizar e de comprovar, né? Exato. Poxa, fica bem melhor. Só eu explanar. Existia. Não, eu nem sei o que está sendo correndo aqui. Existia uma conta de suprimento que saía em nome da Vera, do RH, que era para que são pagas as guias de recolhimento dos processos judiciais. Por que, de certa forma, estava sendo pago com esse critério? Porque essas guias só podem ser recepcionadas na Caixa Econômica e em dinheiro. Então, como a quantidade era muito grande, tá? Ela recebia esse fundo e, a partir do momento que o jurídico ia encaminhando esse total desses processos e dessas guias, a gente ia resgatando. Mas, diante dessa colocação, que eu acho que não seria correto, de usar o dinheiro passando pelas contas privativas de cada funcionário, a gente vai utilizar isso de uma outra forma. Tem que haver uma outra forma de fazer isso contabilmente. Porque não sei nem como que não caiu na malha fina da própria receita. Você, na verdade, você tem um movimento, você tem, sabe, 5 mil a mais fora do seu salário para movimento de caixa. Complicado isso, muito. Quando eu estava na tomada de contas de 2010, eu também achava isso. Quem é um lado que ganha 5 mil reais nesse anterior a 2012 já vem antes. É uma antigo. prática. É uma prática antiga. Uma prática antiga. Bem antigo. Bom, item 4. Notas de empenho. Nós notamos um grande número de empenho sem assinaturas. E fizemos a recomendação que toda nota de empenho tem que ser já contabilmente assinada, prevista, né? Despesas lançadas como outros. Já também tivemos uma explicação, né, no dia da tomada de contas aqui, e que o lançamento no Siscom permite, porque a gente vê lá, dinheiro de ressarcimento de diária, sai lançado como outros, e em outros sai lançamento de ressarcimento de diária, né? Então ela explicou que alguns lançamentos utilizam-se desse instrumento, mas a gente colocou aqui, se possível, a utilização separado, cada rubrica em sua conta, em seu lançamento correto. Pregões. Também já tomamos ciência que o Conselho, já desde o ano passado, a gente vem batalhando, então, desde 2010, eu nem lembro mais, pedindo que tudo seja feito aqui na parte de licitação. Então, solicitamos, recomendamos que o CRF passe a utilizar o modelo eletrônico. Em algumas licitações, a gente viu em notas de empenho e toda a documentação ali, se tratando de pregão presencial. Não é ilegal presencial, tudo bem, mas o TCU meio que recomenda que seja feito eletronicamente, porque aí evita o favoritismo, que alguém possa ter alguma dúvida com relação a isso. E a Lei 866
ela é bem clara, e ela fala que todo o processo de pregão, ele tem que ter um gestor e um fiscal. E nós não vimos isso aqui, acompanhado aqui, as compras, um fiscal para realmente atestar que aquele material que lhe foi especificado na nota é realmente o que foi entregue. Para somente após essa fiscalização, o gestor dar o ok e fazer o pagamento efetivo. Então, isso tem que o conselho ficar atento, porque é lei. Tem que cada contrato de compra, de licitação, tem que ter um designado, um funcionário como gestor e um designado, um funcionário como fiscal. Doutora Raquel, só em relação a assim, embora não seja até as contas da nossa gestão, mas a doutora Maeli gostaria de fazer uma colocação em relação a isso, ok? Só uma colocação que eu queria fazer é que o CRF já é cadastrado no Sistema de Unidades Gerenciadoras, né, que é o CIASG do governo federal, mas a senha caducou por falta de uso, né? Então a gente está tendo um sério problema com o CERPRO, porque até agora a gente não sabe qual é a senha e aí a gente não conseguiu resgatar a senha. A gente só vai poder fazer os pregões eletrônicos quando a gente conseguir resgatar essa senha. Então, assim, ela já está cadastrada lá, mas a gente está tentando resgatar essa senha para cadastrar novas pessoas para poder fazer os pregões eletrônicos. Então, está num processo meio lento, que eles ficam questionando por que não usou, por que a senha expirou, mas a gente está tentando providenciar. Mas, de qualquer forma, a gente teve lá na reunião dos conselhos, né, do Conselho junto com o Conselho Federal e a representante do TCU, e isso não foi considerado um grande problema, porque, inclusive, o federal e os demais regionais fazem os pregões de forma presencial. E o que o TCU pede são os pregões de material, principalmente, que sejam feitos da forma eletrônica. Eu também concordo, sempre questionei isso, que acho que o pregão eletrônico é mais transparente. Então, a gente está tentando lá, junto com o CERPRO, resgatar a senha para poder usar o Comprasnet, que é o site, né, que realiza os pregões eletrônicos, para poder começar a colocar aqui os pregões de forma eletrônica. Ok. Notas fiscais relativas ao Dia dos Farmacêuticos. Nós encontramos 2 eventos relacionados à comemoração do Dia Nacional do Farmacêutico, sem que, no entanto, houvesse a comprovação efetiva do número de participantes, ou seja, na nota fiscal foi atestado o evento, foi disponibilizado a verba, mas não tem o desfecho da comprovação do fato. Foram 2 notas fiscais que nós vimos, sem a... Deixa eu colocar o número da nota aqui. Olha só, está aqui. Não saiu aqui na nota. Ah, tá. Dos 2 eventos, um foi em Barra Mansa e Uma o outro foi na Churrascaria Amigos do Sul, no valor de 1.550, né? E a outra foi no valor de 3.500 e a seccional de Barra Mansa. Só que, com relação à nota, a gente falou... O processo administrativo ele está montado com a tomada dos 3 preços, nós né, vimos. Nota fiscal, toda a Sim, documentação. nós vimos toda a documentação. A finalização é que não compõe a relação. Justamente, a gente colocou como recomendação que todas as notas tenham o atesto do evento e o desfecho final, comprovando o lançamento, a despesa, né? Seccionais. Considerando a necessidade da transparência às contas do Conselho, recomendamos que a prestação de conta de cada seccional seja realizada de modo individual, com os custos agregados mensalmente. Porque a gente não sai na rubrica se é aluguel, nós ficamos meio para poder fechar isso tudo. Consideração. Não. 70 pessoas. 70 pessoas para escolar no processo, porque independente de quantas pessoas irão, a gente fecha, total de 70 pessoas. E pronto. Se forem 40, eu estou pagando para 70. Mas não tinha nem comprovante final. Sim. Está dizendo, inclusive, de homem é mais caro, mulher é mais caro. Agora, né? Não, esse aqui não. Aqui está dizendo só que não tem a informação da quantidade de pessoas. Sim, que ele fala,
por exemplo, assim, teve o evento 70, a gente não mencionou. Você quer um desfecho, talvez? Uma lista de Uma lista de presença. Não, daí também não teve essa recomendação. Pois é, então a gente recomenda. A gente recomenda que Isso. vocês recomendam que Justamente que esteja assim. Posso só fazer uma observação? Esse daí foi um dos assuntos que teve em pauta lá com a ministra lá do TCU, e ela só recomendou que, num caso desse de pagar despesa para diversas pessoas em algum evento, primeiro é que tivesse sido dado publicidade assim, para não ser um grupo de pessoas. Teria que ser aberto a toda a classe farmacêutica, no caso de uma despesa. E segundo, deveria constar a lista nominal das pessoas agraciadas. Essa foi uma recomendação que ela fez lá, que talvez caia aí nesse caso, mas... Desculpa lá que eu não ouvi o final. Ela recomendou o quê? Seria uma relação de assinatura, com, por exemplo, com o CRF, uma identificação das pessoas, entendeu? Que estiveram presentes. Para evitar, tipo assim, não, foram 70 pessoas, não foram 2 pessoas, por exemplo. Não, entendi. Isso não aconteceu. Não sei, eu não vi a conta aí, mas eu acho que é isso que a doutora Raquel está... A diretoria esteve presente, né? Francisco, mais outras pessoas. Outra coisa é a divulgação, no caso, seria uma seccional, na época, né? Nesse caso aqui, uma seccional, como seria uma divulgação ampla? Não, eu só estou fazendo um comentário, que o TCU falou que qualquer despesa relacionada, por exemplo, a farmacêuticos, como é o caso do Conselho de Farmácia, que você não pode privilegiar uma parte em detrimento de outra. Então, que qualquer evento que o Conselho vá franquear seja dado publicidade e que... Não estou falando que foi, não estou julgando a questão. Eu só estou comentando as orientações que foram passadas. Não, eu entendi, mas as orientações foram cumpridas. Não estou dizendo que não foram. Não, estou dando a resposta aqui do pessoal do tomada de Não, conta. As foram cumpridas, foi Sim, no a gente site, fez foi uma divulgado, recomendação e para futuros, entendeu? Mas foi Tudo toda bem. cumprida. Só não saiu aqui, mas foi cumprida. Mesma coisa com relação às despesas que o Conselho tem, já que ele falou ali, o TCU recomenda, mesma coisa é viagem, eventos. Todas as notas têm que ser pré-justificadas e justificadas como a gente apresentava. Antes que o Dr. Paulo, na época, chegou a apresentar um relatório do evento que ele fez, como a gente recomendou isso. Todas as notas de empenho, principalmente viagem, deve constar obrigatoriamente a data, o número da ata da sua aprovação no plenário ou a comprovação do evento, né, que foi disponibilizada até. Bom, considerações finais. Em virtude de problemas de conhecimento de todos com o SISCOM, a impossibilidade de lançamentos contábeis no período correto, os constantes atrasos decorrentes da inconsistência do programa, houve um grande acúmulo de dados a serem analisados em muito pouco tempo. Apesar de ser do conhecimento dos conselheiros desta comissão, que poderiam ser vistos a qualquer momento, ou seja, toda a despesa contábil fica à disposição da gente. Só que, em relação ao nosso... contabilmente falando de 2013, nós tivemos esse problema, que não tinha balancete para a gente ver. E ocorreram várias entrevistas nesses poucos dias. Nós, na verdade, estamos com 5 dias para analisar um semestre inteiro. Assim sendo, nós fizemos a proposta oferecida aqui, relatória aqui ao Conselho, é que a aprovação das contas seria com ressalvas, com essas ressalvas que a gente colocou para vocês aqui, apresentado por mim e pelo Zé Roberto, e o conselheiro Bruno a reprova, tendo em vista que ele teve menos tempo hábil do que a gente, porque eu e o Zé Roberto ainda tivemos acesso a toda a nota de empenho, porque foi disponibilizado. Eu solicitei isso por e-mail para a conselheira, porque eu já vinha de uma tomada de contas, então para mim foi mais fácil solicitar isso. E quando o Bruno teve condições de ver, foi já em cima do congresso dele. Então, o voto dele, ele não votou a favor da aprovação da tomada de contas, e sim da reprovação, tendo em vista que ele não teve tempo hábil de ver. E eu e Zé Roberto aprovamos com essas condições, tá? Com essas ressalvas para a próxima balancete. Olha só, nesse parecer tem que fazer a menção
da não aprovação Ele do fez. parecer. Ele fez. Do parecer. Já tá aqui, já. Ele fez aqui. Tá. Que aí na plenária que vai ter o julgamento. Isso. Só para ficar retratado. É só o meu posicionamento, não é a minha. É só o. É, a sua posição. Esse meu. O que aconteceu foi realmente, em muito pouco tempo, não só para mim, mas para todos, a convocação para aquela quinta-feira, só o Zé Roberto esteve presente, a doutora Raquel teve um programa de saúde e eu já. Não, mas a gente está tratando de períodos distintos. E foi feita uma análise por amostra, tá? Talvez se eu tivesse recebido o mesmo que a doutora Raquel recebeu, talvez tivesse sido mais fácil. Os colegas se sentiram mais à vontade, se sentiram, acharam prudente a aprovação com ressalvas. Na minha situação eu não achei prudente, eu não me senti confortável. Enfim, algumas situações poderiam ter sido melhor expostas, o que talvez pudesse mudar o meu posicionamento, mas voto vencido, a tomada de contas apresenta uma proposta de relatório ao plenário. Aí a plenária é soberana. Aí tem que botar em votação se aprova ou não. Doutor Robson. São as considerações em relação às seccionais. A gente está revendo todos os contratos de vocação, seccionais efetivos, porque é um custo muito alto, né? E assim, as seccionais, na verdade, o quantitativo de farmacêutico de atendimento tem que ser revisto efetivamente, né? A gente está vendo isso. Em relação às viagens, essa questão toda, a gente também, como está tentando normatizar um critério de viagens efetivas de congressos efetivamente, né? Porque foi uma das preocupações lá na reunião do TCU, inclusive deu problemas lá com vários conselhos regionais, as viagens efetivamente, por TCU entender que não houve justificativa das viagens, né? Das viagens. Então a gente também, como todo órgão, existe uma justificativa da viagem, uma prestação de conta, finalmente relatório efetivamente. Então a gente também está tomando cuidado com isso também, até porque foi um dos pontos lá do TCU que ela chamou bem a atenção. Deixa eu falar. A gente teve uma obrigatoriedade para o exercício de 2013, que é um relatório de gestão, tá? E o federal nos deu um prazo até o dia 15 de abril, que ele vence amanhã. Nas reuniões que foram feitas do regional com o TCU lá em Brasília, foi orientado pela coordenadora do TCU que mesmo que esse relatório estivesse incompleto em decorrência do não fechamento do ano de 2013 até então, ele fosse encaminhado com as lacunas de informações. Só que esse relatório, ele transporta todas as informações a níveis contábeis e financeiros no momento que estão lançadas. Elas estão lançadas até dia 5 de setembro. No entanto, essa plenária é para aprovação de um balancete de verificação até junho, que são as informações que estão analisadas. Então, essas informações, inclusive, é igual ao relatório de gestão dos outros anos, que pega informações do RH, da quantidade de funcionários, de quantidade de carteiras que foram expedidas, reuniões, dentro da administração toda do Conselho. E esse relatório foi encaminhado hoje, com algumas lacunas a níveis de informação, que a gente pode colocar de informação nesse relatório, porque a falta do envio daria uma penalidade ou uma multa pecuniária em relação a isso. Então, esse relatório já foi enviado para o federal, porque ele tem até o dia 30 de maio para encaminhar o TCU.
tá? E com as considerações e as notas explicativas, colocando a par, não só o federal, mas o próprio TCU, de como está sendo desenvolvido o trabalho do ano de 2013. Não, depois deixa a votação para depois, que eu fizer. Então, eu queria convocar a comissão de 2014 para fazer suas recomendações, suas ressalvas. Bem, nós também, como é conhecimento de todos, nós tivemos muito pouco tempo para analisar. E o Zé Roberto ainda estava dividido, né, na outra comissão, então hoje até a gente demorou um pouco mais para fechar. Então eu faço aqui o nosso parecer, né, eu, Zé Roberto e Carlos, já que o Denise não pôde comparecer, e nós estamos fazendo aqui a ressalva. Como nós não temos os balancetes de 2013 finalizados, nós não temos como analisar o balanço orçamentário, o balanço patrimonial, fazer o comparativo de despesa empenhada e o comparativo de receita. Então, nós só podemos fazer esse relatório no final. E tem algumas recomendações que a gente faz, né? Nós três aprovamos o trimestre, mas tem algumas recomendações que também são até comuns em relação ao exercício anterior. E tem uma especialmente, né, que nós fizemos uma consulta à doutora Daniele, que é sobre a contratação de assessoria para os diretores do CRF-RJ. Então sempre, né, como nós sempre soubemos que cada diretor tinha direito a um assessor, né, sem direto, né, conforme o parágrafo único lá da resolução 501 de 2009, falando sobre essa contratação. No entanto, nós sabemos também, aqui mudou aqui toda a página, né? Nós sabemos também que o artigo 63 dessa mesma resolução, que é a resolução, né, que aprova o regimento interno dos conselhos, ela diz que o CRF poderá contratar serviços ou assessorias especializadas por tempo determinado, desde que tais contratos não ultrapassem a gestão da diretoria e ainda em estrita observância à legislação específica vigente. Então, nós estamos aqui, na realidade, após essa consulta, a doutora Daniele, tentando, né, justificar o número maior de assessores que foram contratados. E aí ela nos passou, né, um e-mail, né, dizendo que nós tínhamos 3 assessores, o assessor do presidente, assessor da vice-presidente, né, que era o doutor Bruno, né, e agora foi trocado, né, e ainda o assessor do tesoureiro, esse e-mail que ela nos enviou. E ela também anexa umas portarias de 2006 e 2007, que ela diz que ainda estão vigentes em função de não terem sido revogadas. Eu, né, na minha humilde condição de farmacêutica, eu estou questionando essas portarias, até porque essas portarias, né, de 2006 criou o cargo de assessoria de diretoria para um farmacêutico. E nessa portaria tem início e fim da vigência dela. Então, a meu ver, essas portarias já estariam, né, revogadas, e eu acho que a gente tem que utilizar o artigo 63 da 501, que fala que vocês podem, né, que nós podemos criar assessorias. Então, eu recomendo, quer dizer, nós recomendamos, né, depois que imprimiu, eu me perdi todo. Nós recomendamos, então, que haja maior transparência em relação a essas portarias e que elas sejam publicadas. As portarias que nomeiam os novos assessores. Elas em nenhum momento foram passadas para nós, né? Então nós precisamos dessas portarias.
Não respondendo a doutora Tânia, e consciente da lisura e da transparência que faltam as ações dessa diretoria, eu gostaria de pedir primeiro ao parecer, uma colocação da doutora Daniele, sobre o questionamento, que é um questionamento assim, como farmacêutico ou da comissão de tomada de contas? Da comissão, que é de farmacêutico. Por favor. Então, na verdade, o regimento interno que vigorava na época, vê o número da resolução aí, por favor, para mim, Tânia. É 331 de 98. De 98. Ela, diferente do regimento interno atual, ela não delegava ao plenário a criação de assessorias. Era uma deliberação de diretoria. E na época isso foi oferecido, foi criado essas 3 assessorias em conta de decisão de diretoria constanciada e emissão dessas portarias. Hoje, se isso for feito, se a gente for criar novas comissões, e essas portarias, ainda que elas... Por que aconteceu? Essa portaria ela criou e nomeou aquelas pessoas. E da mesma forma, elas só poderiam ter o mandato da diretoria, mas o cargo, ele já estava criado. Entendo a preocupação da comissão que seja adequado levar o conhecimento do quantitativo de assessores que contamos atualmente, mas não vislumbrei a necessidade de levar novamente a criação dessas assessorias ao plenário. Então, acho que, por uma questão de transparência e lisura, essas portarias deveriam ter sido encaminhadas com a nomeação desses assessores, poderia ter sido passado, mas a criação, ela obedeceu ao regulamento da época, que não se submetia ao plenário. Na verdade, só complementando, eu tinha solicitado há um tempo atrás a própria doutora Daniele que a gente fizesse a criação dessas assessorias em plenária. Só que eu fui orientado, eu tenho até esse parecer, que não havia necessidade pelos motivos expostos. Eu acho fundamental. Queria só lembrar, já que foi em nome da transparência, que nós ficamos sabendo que, embora muitos no Conselho nem conheçam, teve uma contratação aqui em junho de 2013 de um assessor que, na verdade, assim, a gente não sabe se é assessor porque não tinha contrato. Ele prestava serviços, e os serviços dele saíam por um valor de R$ 8.500 mês, totalizando R$ 59.500 do senhor Erickson Ribeiro de Jesus, e um funcionário que muita gente não consegue nem conhece. Então, até, de certa forma, por exemplo, o jurídico, a secretaria, ninguém nunca nem viu esse senhor aqui. Não, o STI, eu por acaso perguntei agora, falou que a única orientação que ele deu foi comprar, se eu não me engano, um aparelho que faz download, alguma coisa assim. Não, mas estou orientando até para a própria prestação de contas. Na realidade, esse foi o único assessor que a diretoria teve, que não precisaria passar pela plenária, foi contratado por um dos diretores, porque nós tínhamos sérios problemas aqui com a parte de informática. E, como ele diz, nós temos esse relatório, eu apresentarei esse relatório a todos os novos colegas, que não tiveram oportunidade de ver. O nosso sistema estava por um cafezinho, porque nem backup aqui do sistema do conselho era feito no HD externo, que a funcionária levava para a casa dela. Não, eu só estou comentando que também não foi trazido à plenária. Ele era um dos assessores. Eles eram um dos assessores da diretoria que não precisaria trazer. Só estou mencionando o critério. Mas que foi acontece que nós questionado. temos 6 assessores aqui, Graças e a um Deus. deles E provavelmente é uma teremos mais. contratação de um. Não, pode ter quantos tiver. Sem dúvida. Quantos tiver que ter. A gente só quer a lisura, que a portaria, em nome da transparência, que a portaria seja publicada, inclusive com os valores de salários desses assessores. A contratação. Para a alegria da senhora, eu só comunicar que no portal Transparência vai sair tudo. Ótimo, maravilha. Eu posso continuar? Pode.
Eu gostaria também de dizer de onde surgiu essa contratação, assessoria técnica regulatória. Se isso A senhora pode fazer uma petição e solicitar o esclarecimento, que a gente vai esclarecer. Sim, eu já estou solicitando aqui na tomada de contas. Tá ok? Então nós estamos solicitando, né, que o número da portaria, a criação do cargo, né, tudo isso está sendo solicitado. E em relação, né, a jornalista também, né, eu acho que ela vai ter que ser feita uma outra portaria, ou então ela usaria a portaria da segunda Daniela, que já tinha sido criada em 2007. 2007, o cargo de assessor de imprensa da diretoria. Então, em relação à contratação de assessoria, foi isso. Outra coisa também que a gente gostaria, né, está solicitando o parecer do jurídico, é sobre a convocação de assessores para reuniões da diretoria. Porque nós, né, analisamos o regimento interno e nenhum item relativo a reuniões da diretoria fala sobre a participação de outras pessoas, a não ser os diretores. Na reunião plenária, sim. Isso está na tomada de conta, doutora? Sim, por quê? O que acontece? Porque nós estamos solicitando esse parecer, porque inclusive um dos convidados, um dos assessores que assiste, ele recebe diária para assistir à reunião de diretoria. Então essas diárias, inclusive, variam, né, de 157 a 451, eu gostaria de saber por que dessa variação. Ok? Então nós estamos solicitando ao jurídico essa posição. Outra coisa também que nós solicitamos é em relação às diárias de diretoria e convidados para viagens. Né? Nós analisamos, né, vários empenhos em que tem uma autorização para viagem com meia diária, uma e meia, enfim, várias diárias, somente para pessoas sem o motivo daquela, como vocês também observaram na nossa. Qual o motivo daquela convocação? Então, para qual evento? Para qual evento? Então, nós solicitamos que as atas das reuniões que autorizam os diretores e convidados a participarem de eventos sejam anexadas aos pedidos de diárias e passagens. Ou então que se faça uma explanação maior em relação a isso. E os atos convocatórios que envolvam pagamentos de diárias, passagens aéreas ou ressarcimento de despesas para convidados, conselheiros e coordenadores seccionais sejam anexados quando da solicitação das mesmas. Ok? E também que a diretoria apresente um cronograma com datas e critérios de concessão das inscrições para congresso. Aliás, isso já vem sendo pedido há muito tempo, né? Inclusive a doutora Carla diversas vezes falava isso aqui, e a gente está notando que realmente tem essa necessidade urgente para que a gente privilegie o maior número possível de pessoas. Em relação a convênios e contratos, nós não tivemos muito tempo para fazer análise, né? Mas de qualquer maneira, o que me chamou a atenção foi um contrato, né, um convênio que foi feito com uma Sociedade Amigos de Terceira Idade, a SAT, que eu até entrei no site deles e eu não vi nenhuma menção ao CRF como colaborador. E nos recibos, é valor pequeno, R$300, eu gostei muito, o pessoal super empolgado, participa, e eu acho que deveríamos dar mais visibilidade, né? E colocar esses boletins, né, nos boletins do CRF, na revista Rio Farma, que o Conselho, porque eu acho que aqui ninguém sabe, né, que o Conselho Regional de Farmácia está participando e saindo com alguma coisa que eu não consegui encontrar no site deles sobre a função do farmacêutico em relação à terceira idade. Então, um pouco mais de transparência com esse contrato e divulgação desse contrato para todos nós. Em relação aos gastos com a frota do CRF,
nós não conseguimos analisar, né, só temos o documento, né, que a contabilidade enviou, no valor de 14.383 da empresa que eu acho que vinha fazendo, né, essa frota. É um problema seríssimo. Nós temos até um trabalho que o Guilherme fez logo assim que nós entramos, que beneficiava o aluguel, mas como a gente nunca conseguiu que a administração mostrasse realmente esse trabalho com valores mais corretos, a gente acabou não utilizando. Então, gastos com a frota não foram analisados. Tá? Não foram analisados. Me permite? Pois não. Porque no caso da frota, né, da garagem, os carros realmente estão em estado de penúria, né? Muita penúria. Teve a questão das revisões, que o pessoal perdeu lá, as revisões periódicas do carro. 2008. É antigo, né? Os carros antigos, efetivamente. Inclusive, o Dr. Zé Roberto deu algumas sugestões em relação à garagem e algumas outras coisas, que eu perguntei ao jurídico sobre a questão da licitação sobre a garagem. A empresa, ela está legal, ela está totalmente legal. A questão dos carros, realmente os carros não têm a menor condição, né? Os carros realmente estão numa situação deplorável, né? Inclusive, a gente vai fazer leilão desses carros e tudo, e vai ter provavelmente futuramente uma locação de veículos. Belo Horizonte é alocado, né? Isso é a recomendação Não, uma das... Excelente. Na verdade, nós tivemos aqui a auditoria que nós solicitamos, inclusive, como nós tivemos em Brasília, para saber até o resultado, já tem quase 2 meses, eles falaram que pegaram tanta irregularidade no Conselho de 2012 que ainda não estavam nem na metade. Mas uma das orientações e que está sendo seguida por essa diretoria é exatamente a locação de veículos. Então, uma das coisas que eu traria aqui na informação de diretoria, e já antecipo, é que nós não vamos mais comprar uma frota nova, e sim locar por orientação do próprio Conselho Federal de Farmácia. Né? Se ganha em tudo aqui, em manutenção, em tempo de reparação. Então, é uma coisa que já está decidida e que eu traria hoje para a comunicação à plenária. Inclusive, é uma sugestão aqui que nós sugerimos que seja apresentado para o plenário um estudo comparativo entre alugar ou comprar nova frota. Este item é urgente. Desculpa, não ouvi. Inclusive, a nossa sugestão que seja apresentado para o plenário um estudo comparativo entre alugar ou comprar a nova frota. Isso, alocar. Porque, inclusive, até a locação está incluído o próprio seguro, né? O próprio seguro, que a gente não pagaria mais. Eu sempre trouxe a questão da locação para cá. Já existe estudo, é uma recomendação do Conselho Federal, porque os conselhos, o primeiro conselho a fazer foi o de Santa Catarina, o de São Paulo já fez os estudos, o de Minas já fez os estudos, e todos eles mostram que a locação é preferencial. Na verdade, isso já vem, né, no Serviço Público Federal há anos, já se trabalha já com recomendação do TCU de que a frota seja alocada, já tem vários pareceres jurídicos quanto a isso, e o próprio Minas fez a substituição, São Paulo fez os estudos, Santa Catarina também. Então é uma recomendação do Conselho Federal, porque eles já receberam esses estudos, então não há necessidade de novos estudos. O que a gente pode fazer é pedir a esses conselhos que já fizeram e que apresentaram ao federal para repassar os seus estudos para a gente, porque hoje em dia o federal já coloca isso como uma recomendação dele mesmo, porque vários conselhos já fizeram. Então todos no momento estão passando a frota para a frota alocada por orientação do Conselho Federal. Apesar de serem estados diferentes, né, a grande maioria dos carros é de Curitiba. Sim, mas na verdade, quando a frota é alocada, inclui o seguro no valor da locação, inclui o seguro, a manutenção, a substituição imediata. Então, caso haja uma colisão, é por conta da própria seguradora a substituição, então não interrompe o serviço.
A questão, não há o pagamento de IPVA, tudo isso já está incluso na locação, então por esses motivos é que a locação é considerada mais vantajosa, além da frota estar sempre nova. E da questão, a gente está substituindo aqui também esse depósito que era feito nos fiscais, né, que são os grandes usuários da frota. Eles agora vão receber também o ticket car, que na verdade é para abastecimento, né, não vai ter mais verba, não vai ter mais dinheiro para pagar, a gente está, e não tem custo esse ticket car, então a gente está seguindo as recomendações lá do Conselho Federal, mas a gente pode pedir ao Estado de São Paulo, disponibilizou o estudo que eles fizeram de substituição da frota, e os pareceres lá do Tribunal de Contas já para trazer para cá, né? O Conselho Federal recomenda já é uma recomendação. Bem, então o último item, em relação às despesas diversas, o que nós notamos, em relação às despesas diversas, o que nós notamos é que há uma pouca fundamentação das solicitações que vêm para compras. E depois quando recebi as atas de diretoria, eu vi que o próprio Dr. Robson fez essa colocação também. Então, na hora que faz a solicitação para compra, tem que dizer para que é. Comprar um aparelho de ar refrigerado. Você colocando onde? Se a gente já tinha feito uma licitação de ar refrigerado. Entendeu? Conserto do ar. O ar de onde? Então, para quem? A licitação está em andamento, se houver necessidade, né? Tem que comprar porque a licitação ainda não saiu. Então, a fundamentação das solicitações está muito ruim, é muito ruim. A gente tem que ir buscando atrás e com poucas empresas quando se faz a tomada, né, levantamento de preços, né, para os menores preços. Menores preços de onde? Não é? Então, qual o critério de busca? Então, isso tem que ser feito para a tomada de contas, para a tomada de preço, tem que ser feito um critério que passa pelo Compragenet, por exemplo, para a gente não ver, né, como nós vimos aqui, a compra de um computador, um notebook para a diretoria, com valores, 3 empresas. A que ganhou, vendeu o notebook Dell Inspiron 14 por R$ 5.845. E sem dizer quais são as características desse computador. Eu acabei de comprar um Dell ultra fino, né, por 1.900 e alguma coisa na própria loja da Dell. E teve um preço lá de até R$ 13 mil. Então, mais de R$ 13 mil. Então, isso dá a sensação de que realmente, mais de 13 mil eu comprei por 5.800, comprei pela metade do preço. Então, eu acho que isso daqui é um problema sério que nós temos. Eu tinha esse problema, tanto é que muitas vezes eu não autorizava e pedia que se fizessem mais pesquisas, porque era difícil acreditar que aquilo ali era daquela maneira. Apesar deles dizerem, porque tem imposto, que ninguém gosta de vender para o órgão público, e mil desculpas, mas a gente tem que realmente, definitivamente, criar esses critérios. Ok? E as notas também, atestar, né, as notas, para, assim, no verso, as notas comprovando a execução do serviço. Só isso que eu tenho no momento. Eu gostaria, né, após a explanação no final, eu tinha que estar na livraria às 6h20, e eu combinei com a diretora que eu chegaria às 7 horas para dar prova. Não sei se eu vou conseguir. Eu peço licença plenária para me retirar. O parecer final O parecer final é a aprovação das contas, não tem motivo para, apesar, sabe, Bruno, de nós não termos olhado todos, e o tempo que eu sei, você veio um dia aqui, então eu acho que reprovar por não ter tido tempo de ver é brincadeira, né? Eu acho que você tem que ter uma fundamentação muito grande. Apesar, eu poderia reprovar, devolve esse computador, faz um monte de coisa, mas não faz sentido. Eu acho que a gente tem que zerar e sair daqui para frente. A gente quer melhoria, nós estamos aqui todos trabalhando pela melhoria do Conselho e por uma gestão transparente, uma gestão justa e que sobra dinheiro para a gente fazer cursos, bons cursos para os farmacêuticos. É a minha opinião. Está aprovado quanto ao
primeiro trimestre, com essas ressalvas que a gente pede ao jurídico e o fato de nós não termos como, né, orçar, né, comparação. Não temos como, porque não temos o 2013 vindo. Só uma última informação já tocante a contas, e eu acho que vem até a calhar nesse comentário que até que o conselho tem grana e tal. A gente fez agora um fechamento, um comparativo do primeiro trimestre de 2014 em relação ao primeiro trimestre de 2013. E a Alessandra vai... Não, é porque a doutora Alessandra gostaria até... Não? Vamos primeiro fazer tudo bem, vamos fazer primeiro quem concorda com a aprovação das contas 2013 e primeiro trimestre de 2014 permaneça como está. Aprovado por unanimidade. A informação que eu ia passar e que a Alessandra vai passar já para os senhores é que a gente no primeiro trimestre, acho que é uma notícia que vai agradar a todos, já teve um superávit 18% maior do que do primeiro trimestre do ano passado, quase 20% a mais, né? E a gente atribui isso a uma série de ações que a gente vem fazendo, como até a recomendação que houve de... Desculpa, é que ela vai chegando embora, já voltou. Não. O que ela vai embora? Tá, eu vou passar a palavra aqui para a Alessandra, que vai esclarecer mais um pouco as contas do Conselho. Muito obrigado, doutora Tânia. Ela não quer que eu responda que no primeiro trimestre de 2013 nós abrimos 5 seccionais a mais e o gasto realmente foi muito grande. Tudo bem. Não, deixa eu só fazer uma consideração aqui para a doutora Tânia. Só matemática. Mas não é a matemática, não é a lógica. Quanto à questão da apresentação dos demonstrativos, antes que a senhora vá embora, o que acontece? Pelo fato de não ter um ano fechado de 2013, isso é só uma explanação do semestre de 2013, o 2014, ele tem uma movimentação apenas financeira e contábil. Porque essas notas de empenho, elas foram emitidas com saldos incorretos, né? E automaticamente dando um saldo atual incorreto. Mas a movimentação e a composição dos processos, eles foram montados e isso está registrado dentro do balancete. Inclusive, quando o federal esteve aqui para fazer a auditoria de 2012, isso foi conversado com a equipe da auditoria para que a gente pudesse, de certa forma, trabalhar simultaneamente com 2014 para que não houvesse um atraso, porque infelizmente o 2013 ficou com esse atraso, entendeu? E a gente está fazendo um trabalho simultâneo do 2013 com o 2014. Era só para explicar a questão das notas de empenho. Então, ele vai votar, não vai haver já votou. Já votou. Você vai fazer a apresentação do... Não, eu também estou super. E aí... Seria importante que pudesse ficar que a gente vai fazer uma série de comparações, né? Vou mudar de lado, tá? Tá ótimo. Porque aqui eu não consegui enxergar, não. Mas como nozinha que é ali não atrapalha. Mas a impressão que está na pasta é tudo que está ali, na verdade. Ah, então tá. Pode ficar. Então tá. Pode mudar. Então deixa ficar. Você vai pontuar aqui, ó. Eu sou pequenininha, não atrapalha, que a linha é mais alta do que eu, ficava aqui. Então, em decorrência desse atraso, né, que foi ocasionado pela prestação de contas desse primeiro semestre de 2013, e eu sei que, na verdade, para a plenária, a parte contábil é uma coisa extremamente desgastante, né, porque trata de muitas leis. E eu daqui a pouco vou ter que fazer uma apresentação do ano de 2013. Eu quis fazer só uma pequena demonstração a nível dos demonstrativos financeiramente, tá? Que é quando se trata da parte realmente da receita com a despesa que foi realizada.
essa primeira parte é só uma explanação a nível de legislação que rege o Conselho, né, junto com as demonstrações que a parte contábil tem que fazer nesses demonstrativos que a gente encaminha para o regional. O resultado financeiro, né, pode ir, vai. O balanço financeiro, vai para as planilhas. Aqui eu trouxe o comparativo da receita e da despesa dos 4 anos, ou dos 3 anos. Esse é anual, levando em consideração que o 2013 ele está com a movimentação até setembro. Então, na verdade, estaria a receita, né, na sua 99% da sua totalidade, porque essas informações dentro do sistema de 2013, elas estão até setembro. Então, na verdade, os lançamentos de receita, eles estão feitos até dezembro, já foram analisados, só que a despesa não, né? Então, ela está... Quase constante. Na verdade, mas as despesas, elas estão apenas registradas até o que tem de informação no sistema, que é a data do dia 5/9, tá? Com todas as notas emitidas de empenho e as suas baixas, né, dos empenhos nos seus pagamentos. Agora, de julho até setembro não tem análise. A análise só está feita até o primeiro semestre. Esse é uma planilha de forma anual, entre a receita e as despesas dos 3 últimos anos. Esse é um demonstrativo já mensal, né? Onde ele retrata a receita, ali que é o lilazinho, né? O lilazinho e o vermelhinho, que é a despesa realizada. Esses são o retrato de janeiro dos 4 últimos anos, inclusive o exercício corrente de 2014. Porque eu tive que fazer um comparativo, porque na verdade eu estou fazendo o trimestre de 2014 e o semestre de 2013. Então fica meio difícil fazer essa relação aí de períodos completamente diferentes, que não tem correlação nenhuma. O de fevereiro, né, dos 4 últimos anos, né, e tomando sempre por base o 2014, porque é o que eu tenho, né, de vigente no período, que é de fevereiro até março. O de março, dos 4 últimos também. E aí, já passou? E aí esse do de março, né? Eu não puxei os 6 meses porque a gente tomou como parâmetro só os 2014 puxou. Pois não. Não, pelo que eu pude observar, nós estamos nos 4 últimos anos sem déficit, quer dizer, as contas são pagas e ainda sobra. Resumindo? Olha só, a nível de 2013, eu tenho fechado só o balanço 2011, 2012. 2013, a nível financeiramente, até então, tomando como base o setembro, né, a gente tem um superávit. Tá? E essa finalização a gente só vai, na verdade, concretizar quando a gente fechar o 2013, que aí tem um valor realmente real em relação ao 2013. Está faltando muito, está fechando 2013? Não, 2013 a gente está em 5 de setembro, aí tem o restante de setembro, outubro, novembro. A expectativa aqui vai ser maior na despesa, porque foi... Mas eu também pode ter tido uma arrecadação maior. Receita, a despesa até setembro. Não, ela falou que a arrecadação foi pouco. Então, uma característica. A arrecadação... Uma característica senhores, para esclarecer, só um minutinho, Alessandro. Só para esclarecimento, normalmente assim, esse superávit,
a tendência é diminuir no decorrer do ano, porque os primeiros meses tem a arrecadação das taxas, né, de anuidades da pessoa física, pessoa jurídica. Então, o comportamento daqui para frente, a tendência é diminuindo esse superávit. Eu não sei se chega a dar prejuízo em algum mês, não sei. Mas que diminui o superávit. Né? Porque essas receitas que normalmente entram, elas encerram em abril, se eu não me engano. Né? Mas aí tem um parcelamento que vai... o parcelamento que deve vai até julho, mas mesmo assim já vai diminuindo. Pode prosseguir. E aí eu fiz uma demonstração aqui, a nível, né, tomando como base o trimestre, que o Dr. Robson me solicitou para fazer uma explanação das despesas que foram realizadas a nível de determinadas nomenclaturas, que é o GETON, né, que ele está dividido ali entre diretoria e os conselheiros, né, na parte do primeiro trimestre de 2013 com o primeiro trimestre, uma relação comparativa, né, do que foi realizado nos 2 anos, a nível de primeiro trimestre. E para essa nomenclatura, nomenclatura de diários, por diretoria, né, e conselheiros, né, para o ano. E a outra é de verba de representação, né? Só da diretoria, na verdade, que é a quem tem o direito. E ali tem o Dr. Marcos Átila. Aí tem só a percepção do Dr. Marcos Átila e a doutora Maeli, como vice, e o Dr. Robson como tesoureiro, não renunciaram às reservas de representação. Doutoração, tá falando? Eu gostaria de colocar aqui que essa preocupação nós tivemos, eu manifestei ao Dr. Robson e ele agora já fez esse levantamento. Mas, complementando aquela dúvida que a gente conversou, a gente sabe que isso houve, nós votamos aqui, o orçamento, certo? Então, se houve essa diminuição, eu gostaria que numa próxima plenária, a nossa contadora nos trouxesse fatos reais dessa, entre parênteses, assim, poupança. E essa poupança vai ser distribuída, como será distribuída, já que nós votamos no orçamento de 2014 esse valor a maior. Eu não entendi, doutora Selma. Quanto à relação da poupança? Não, o GETON, quando é orçado, nós votamos aqui um orçamento a maior, certo? Essa diferença, onde vai ser aplicado, como vai ser aplicado, já que a gente sabe que pode ser distribuído em outras rubricas. Então, eu gostaria que a contadora nos trouxesse pelo menos um planejamento aonde será distribuído e como será essa distribuição. Eu acho, deixa eu, por favor, que como ordenador de despesa, não seria ela, né? Seria eu que deveria falar, né? Não, tudo bem, só se você permite. Eu acho que não necessariamente uma despesa, assim, se é cortada e vai ter o superávit, ela deva necessariamente ir para alguma outra rubrica. Não necessariamente. Porque se o conselho até a princípio sempre tem o superávit, isso quer dizer que todas as despesas necessárias são executadas. Então, assim, eu não acredito que, assim, como tinha um orçamento determinado e a gente não vai gastá-lo na íntegra, né? A gente force o gasto em alguma outra coisa. Agora, algo que pode surgir aqui no Conselho, como proposta a essa plenária, como é de conhecimento de todos, a nossa sede aqui não comporta mais nosso Conselho. Não comporta. A gente está tendo problemas sérios aqui, porque
as pessoas já estão ficando igual, assim, igual numa favela, quase, assim, porque está quase um em cima do outro para poder trabalhar. Está uma vida em comunidade. Assim, o último reduto que nós temos aqui a ser explorado é essa sala aqui de plenária, que seria uma tristeza muito grande se a gente não pudesse nem fazer uma reunião mais aqui. Então, nós estamos buscando algumas coisas. Primeiro, nos desfazer daquele imóvel da Tijuca que foi comprado, que só dá despesa ao conselho. Está num estado muito precário, abandonado completamente. Então, seria uma forma da gente fazer dinheiro para a gente adquirir uma nova sede para o conselho. E aquele conceito que a gente tinha de comprar um local e fazer uma grande obra, ou aqui destruir aqui, né, demolir o que está aqui para construir, a gente sabe que é algo quase impossível de ser feito, porque é um sem número de licitações que seriam necessárias para a gente executar uma obra, né? Então, talvez até falte, né, dinheiro, porque a gente procura um local que dê o conselho com sobras, que dê para a gente ter um auditório, e a gente sabe que isso não é barato, né, doutora Sônia? Então, eu acho que até toda essa economia e muito mais deveria entrar no caixa para a gente talvez conseguir um novo local para o nosso conselho. Não, mas eu gostaria que ficasse registrado em ata exatamente o nome da transparência, que se nós estamos fazendo, e nós, quando eu falo eu e você, nós lutamos e achávamos que a palavra jeton, nós votamos a favor do jeton, certo? Então, eu acho que nós estamos fazendo uma contribuição. E se estamos fazendo uma contribuição junto da atividade que a gente desenvolve aqui, eu acho que a gente, em nome da transparência, precisa saber para onde está sendo ou será aplicado essa diferença. Que esta sua justificativa seja colocada, né? Não, a princípio a verba que está sendo economizada não está indo, não está sendo destinada para outra despesa, Eu sei, não. doutor Marcos, a gente conhece bem essa situação, mas o que eu solicitei é que, em nome da transparência, quando se coloca uma divulgação dessa diferença de valores, que essa diferença aonde será colocada a partir do momento que nós aqui voltamos um orçamento. E nesse orçamento estará previsto essa despesa. Mas a despesa, se não for cumprida, se não for realizada, eu vejo que isso seja uma irregularidade. Não. Ela pode ser colocada em outra rubrica. Pois é, se ela for colocada em outra rubrica, vai ser trazida para a plenária. No momento. Eu estou pedindo que seja pensado, em nome da transparência, uma justificativa para onde esse recurso poderá ser utilizado. Acho brilhante a sua justificativa. Quem sabe se na compra de um novo imóvel, como você colocou agora, brilhante isso, mas que tenha uma resposta, que eu acho que nós temos que dar isso ao profissional farmacêutico. Não, tudo bem, eu não sei como responder. Pois não. Não existe, Thelma, nenhuma projeção com relação a isso. Essa diretoria ainda não planejou para onde vai esse saldo de remanescente que aqui é um projeto. Mas acho que assim que souber o destino, vocês vão se comunicar. Sim, eu quero exatamente isso. Eu quero exatamente isso. Que a gente divulga, né, uma diferença tão grande. Por quê? Parecia que a gente estava, né? Já que eu, por exemplo, posso falar isso. Mais que ninguém, eu votei pela primeira aprovação do jeton. E se eu abrir mão agora desse jeton, essa coisa toda, eu quero ver isso em algum lugar. Eu acho que isso cabe perfeitamente, já que houve um orçamento votado aqui. E eu tenho certeza que isso vai ser utilizado da melhor maneira possível. Ok? Só uma pergunta. Só uma perguntinha para o Marcos. Esse imóvel já existe, né? Já foi feita a compra? Não, o futuro imóvel? Não, esse que já existe. Não, esse que já existe há anos lá e está abandonado. Não, entendi.
Eu pergunto assim, só... Por favor, senhores. Doutora, por favor. É uma pergunta rápida. Existe a pretensão de realização de um novo imóvel, né? Sim. Eu estou vendo. Vocês já estão fazendo, ou pretendem fazer, qual seria esse custo Está de dependendo do imóvel. recuperação ou de compra? Existe essa... A recuperação é totalmente inviável? Hoje É totalmente inviável. Os custos que estão nos imóveis no Rio de Janeiro é absurdo. Mas é totalmente proibitivo. Seria um processo, levaria aí muitos anos, porque o imóvel está todo destruído. Teria que se fazer licitação sem o cara destruir lá, por exemplo, da parte elétrica, da engenharia, da parte de água, hidráulica. Então, o que assim, nós optamos? Em procurar um imóvel que esteja em bom estado, que praticamente a gente entre com divisórias e entre dentro do conceito. Vamos conseguir? Não sei se vamos. Não sei. Não, comprar. A princípio comprar. Então nós já vimos alguns imóveis que não gostamos de nenhum. Hoje, por acaso, a Daniela foi ver e gostou um imóvel com 1.440 metros quadrados, pronto, com móveis. Não, na verdade, assim, isso tudo é uma questão de avaliação. Foi visto um imóvel, a gente tem que avaliar preço, a gente tem que avaliar essa casa, quanto vale. Nós solicitamos o serviço de administração que faça uma avaliação desse imóvel nosso lá, depois desse imóvel aqui e do imóvel que nos foi oferecido. Na realidade, nós pretendemos, caso nós cheguemos à conclusão que tem um imóvel que interessa, inclusive franquear os conselheiros para irem ver o imóvel, entendeu? Para também dar a sua opinião, que eu acho que é uma opinião de muita responsabilidade. A gente sabe que o nosso imóvel aqui tem toda uma história já dentro da nossa profissão. Então, nós acreditamos, essa diretoria, no nome da transparência, mais uma vez, né, que a gente passe para que todos vejam esse imóvel. Eu sei, assim, eu não fui lá ver ainda, quem foi ver foi a Daniela, gostou bastante, mas é um imóvel também caro, mas eu sei que também a gente pode, de repente, pedir o auxílio lá do Conselho Federal de Farmácia para nos ajudar. Se for o caso, que a gente acha que o imóvel vale a pena, tal, que todos vejam, vamos tentar ver se viabiliza a compra, né? Que aí é uma segunda etapa. A primeira é ver um local que a gente acredite que vai atender muito bem aos farmacêuticos, né? É claro que algum ponto ou outro vai deixar a desejar em relação, por exemplo, à nossa sede aqui. A gente tem um metrô aqui do lado, mas a gente não tem mais espaço nenhum, né? A gente não tem um auditório, nós não podemos receber ninguém aqui dignamente, né, nessa sede. Ok? O doutor Robson gostaria de fazer uma... Deixa eu só fazer uma explicação para a doutora Shelby quanto à questão orçamentária. Tá? Na verdade, a proposta de 2014 foi votada, né, e foi elaborada por uma outra diretoria, existem nomenclaturas que não existem salvo. Essas nomenclaturas, por exemplo, a locação, quando começou o processo de licitação de locação, não tinha num projeto da outra diretoria. Então, contabilmente e financeiramente, o que é feito? São feitas transposições orçamentárias. E essas transposições orçamentárias, no momento que a gente as faz, são encaminhadas para a diretoria para serem assinadas. Então, na prestação de 2014, a gente pode elaborar uma planilha mostrando quais foram as contas que deram recurso para as
contas que receberam essa orientação. Não, transposição orçamentária não precisa não. Inclusive não precisa nem, na verdade, contabilmente, não precisa nem serem assinadas. Mas eu acho que como a questão é de transparência e o projeto foi feito em cima de um outro pensamento, eu acho que deveria ficar registrada essas transposições para na hora de levar para a plenária. Obrigada, eu acho que atendeu e que vai ficar registrado e a minha solicitação em alguns momentos, mas eu estou falando explicitamente no caso do jetão e da representação de verba, que eu acho que é uma ferramenta dessa nova diretoria. Certo? Se é uma ferramenta e é uma inovação, eu acho que cabe perfeitamente a minha solicitação. Ok? Eu vou fazer umas considerações da questão financeira. Todos nós conhecemos que a gente está perdendo várias ações na justiça em relação à questão das COFRES e outras instituições, e isso tende a diminuir a receita do Conselho, né? Isso é fato. Isso é um fato. O fato também é que a gente agora está com uma fiscalização mais eficiente, porque vai fazer uma contrapartida à perda, provavelmente, dessa arrecadação, né? Mas é fato que a tendência orçamentária do Conselho é diminuir efetivamente, por isso a gente tem que ser um pouco mais espartano efetivamente nos nossos custos, nossas despesas efetivamente. O que a gente está tentando fazer aqui na diretoria nova é tentar melhorar a relação de fluxo em relação à parte financeira, para fazer com que o custo dentro do Conselho diminua, que a gente não perca mais dinheiro, né? Na verdade, a gente fez algumas ações internas e já economizou um certo valor de receita dentro do próprio Conselho. À medida que a gente for implementando uma gestão de qualidade efetiva, com fluxo, uma fiscalização mais eficiente, a tendência é que a gente tenha uma maior superávit, um maior conforto em relação às contas, efetivamente, dando a projeções de troca de sede, efetivamente, de outros projetos também da nossa classe. Mas, de fato, provavelmente a questão orçamentária do Conselho vai se diminuir em função de várias questões que estão sendo perdidas efetivamente. Então, de fato, assim, a gente tem que melhorar as nossas questões internas de processo dentro do Conselho. O fluxo, tentar fazer com que esse fluxo fique mais claro, tentando fazer com que isso seja mais rápido, e isso vai, num dado momento, visualizar na relação de custos efetivamente. A tendência é que o custo do Conselho irá diminuir. Posso falar um pouquinho? Aproveitando que a gente está falando de custos, né? Eu gostaria de saber se a gente pode retomar um lanchinho, porque eu almocei 11h30. Né? A reunião, não, é sério, porque eu acho que não significa uma economia tão significante ao ponto da gente não ter um lanche. Assim, na minha opinião, porque a plenária é 4h30, são 19 horas. Não, peço desculpas, porque como foi uma plenária extraordinária e muita coisa acabou. A diretoria fechou, mas de qualquer forma eu peço para disponibilizar a salada de fruta para a conselheira Carla. Na verdade, eu não trouxe para não interromper. Depois a gente acaba de lanche mais saudável. Pessoal, você encerrou? Agora, qual é? Não, ainda não. Então, vamos dar prosseguimento então à nossa pauta enquanto não chega. Desculpa porque está chovendo, eu preciso ir embora para Barra Mansa. Espera um pouquinho. Não, eu vou esperar, eu vou pedir para. Tá legal, vamos acelerar. A doutora Mairi vai falar agora rapidamente sobre a
o regulamento das câmaras técnicas, ok? Vai ser breve. Bom, na verdade, na outra plenária, nós ficamos de repassar, né, de reavaliar, várias sugestões foram feitas em relação ao funcionamento das câmaras técnicas, e a Camila consolidou aquelas observações que nós fizemos na última plenária e chegou a disponibilizar, né? Então, queria saber, ela disponibilizou um novo regulamento com aquelas informações que foram da última plenária, que os artigos que teriam que ser mudados, a questão do fórum, e na verdade, era para submeter à aprovação, mas se as pessoas não tiveram tempo de verificar, a gente pode submeter na aprovação, mas são só aquelas alterações que a gente fez na última plenária, que foram sugeridas pelos conselheiros. Alguém tem alguma consideração a fazer, a mudar mais algum artigo? Eu acho que as considerações foram aquelas feitas na última plenária, ok? Eu acho que não tem necessidade de a gente alongar nisso, doutora Rejane, por favor. Pode voltar lá. Camila, volta lá, por favor. Eu acho que esse microfone Tá funcionando já? Só um bocadinho, por favor, Camila. Desculpa, eu que me confundi. A Camila acabou de me corrigir aqui. Na verdade, essa não foi a alteração da Câmara Técnica Especializada, aquela que julga os processos, não. Essa foi uma alteração que, na verdade, a gente propôs na reunião de diretoria, vem trazer ao plenário na mudança do regimento das câmaras técnicas, aquelas câmaras técnicas assessoras do Conselho, que é para a gente poder fazer a chamada para as pessoas que vão se candidatar a participar das câmaras. A mudança que a gente fez foi ali na questão, é que antes, a Câmara, ela era nomeada pela diretoria e ela tinha 2 membros efetivos, né? O presidente da Câmara e um secretário executivo. E, na verdade, a gente mudou, baixa aqui, que agora a Câmara será formada por, no mínimo, 3 profissionais. Bota lá onde mudou. Você não trouxe o texto anterior, não? É só da formação, que é a única coisa de como elas seriam da organização. Que ela é formada por no mínimo 3. É porque eu achei que ela tinha marcado ali onde mudou. Que ia ser formada por no mínimo 3 membros, né? E que aí, dentre os 3 membros, que seriam escolhidos o coordenador, então não poderia ser só 2, como estava antes. E a outra alteração foi em relação à emissão dos certificados, né? Que para que as pessoas poderem receber os certificados, elas têm que fazer realmente parte da Câmara, não basta estar presente, né? O coordenador, porque antes tinha um artigo que dizia que para a pessoa receber o certificado como membro da Câmara, bastasse que ela participasse das reuniões. Inclusive, foram as câmaras que funcionam bem, como a de rádio e farmácia, que sugeriu que não, porque tinham pessoas que vinham, mas vinham por vir. Elas realmente não davam ideias, não participavam, né? Então, que ela, para se tornar membro da Câmara, ela teria que ser nomeada membro da Câmara. Então, na verdade, tudo bem, gente? Mas a gente pode, porque ela não trouxe o texto de fato lá, pode mudar. Bom, de qualquer forma, em resumo, foram essas as alterações, e é claro que a diretoria fica aberta aí a qualquer consideração futura, né, de rever, eu acho que isso aí é democrático. Então nós vamos fazer uma chamada pública agora em breve para fazer a constituição novamente das câmaras técnicas, e se tiver alguma sugestão, seja a que nível for, né, a diretoria está aberta às considerações dos conselheiros, ok, gente? Então, passando aqui para o último item, como todos sabem... votação sobre o As pessoas não leram, pois é, exatamente por isso. Vocês sentem a vontade a votar? Eu preferia me abster, porque eu não li. Então, assim, quem concorda, permaneça como está. Então, aprovado por maioria, com abstenção da doutora Rejane, doutor Francisco Cláudio e doutora Selma. Eu não li, não fiz a vontade. Está ótimo, está votado. Ela vota.
Quando... Voto hoje, não voto? Eu também. Eu acho que pode votar. Era proposta. Veja bem, se a plenária entender que é mais um tempo, não tem problema nenhum. Da mesma forma, eu acredito que não haveria nenhum tipo de prejuízo se votar, porque, em nome do bom senso, qualquer tipo de colocação seria apreciada da mesma forma. Então, vocês preferem o que? Não votar? Eu acho que a gente poderia votar e a gente... Tudo bem, então, quem concorda com a aprovação, permaneça como está. Quem se abstém, levanta o braço. Doutora Regiane, doutora Selma, doutor Francisco Cláudio. Aprovado por maioria com essas abstenções. Então, o último item da pauta é a aprovação em plenária da criação de 3 cargos para o serviço de registro. Por que essa solicitação da criação desses cargos? Nós encerramos o contrato com o call center. Era um serviço caro, muito caro, e que tinha muita reclamação e os indicadores eram catastróficos. Então, na verdade, quando as pessoas eram atendidas, não tinham resolvido os seus anseios, nós cancelamos. E, em consequência disso, o que ocorreu? Os setores passaram a atender os telefones externos. E isso criou uma necessidade de pessoal maior dentro do conselho, mesmo com esse espaço físico que nós temos já deficiente. Então, por isso, nós precisamos da criação dessas vagas, principalmente o pessoal atender telefone. Ok? Alguém tem alguma consideração? Essas vagas são para registro aqui na sede. Então, quem concorda, permaneça como está. Seriam 3 vagas para a pessoa fazer o atendimento. Telefone. Oi? Não, na verdade, talvez a gente não use nem os 3. E talvez sim. Isso vai depender de organização interna aqui. De qualquer forma... Não vai botar até os 3. É até 3. É até 3, né? Até 3 vagas. Então aí não está incluído o valor do salário. Não, o salário é o salário piso do conselho. Ok? 2.100 e pouco. Então, eu acho assim, contratar para ver, vamos fazendo um estudo, né? Na verdade, isso daí assim, vai sendo avaliado pela chefia do setor, né? Na verdade, não... Tá ok? Podemos votar? Mas, Marcos, eu só queria que vocês colocassem que estaria atrelado ao piso inicial do conselho. Com certeza, atrelado ao piso do conselho. É agente administrativo. Atrelado também a demanda, né? A necessidade está contratando de cada vez. Sem dúvida. Quem concorda, então, vamos colocar em votação, permaneça como está. Oi? Vota a minha sugestão. Na sua sugestão já está aprovada. Seu desejo é uma ordem, conselheiro. Esse é seu desejo. Esse. De campeão. Aí eu preciso de um pouco mais de poder. Gente, vamos colocar em votação, porque a doutora Silvânia, depois de devorar aquela salada de fruta, quer voltar para a Barra Mansa. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Informações da diretoria. Não, tecnicamente não é bom falar isso. Oi, informes da diretoria. Pessoal,
Consideração minha, só para dizer que as atas e vídeos das plenárias desse ano já estão disponíveis no site do nosso Conselho e no canal do Conselho no YouTube, ok? Então tudo consta lá, as atas, as filmagens. Só essa consideração que eu gostaria de fazer, a doutora Mairi vai fazer a consideração agora. Só uma informação que, finalmente, depois de muitas idas e vindas com o sindicato dos funcionários aqui do Conselho, a gente conseguiu um primeiro passo para assinar um termo de ajuste de conduta que nos permita fazer concurso para substituir todos os contratados. Não é para aumentar o número de vagas, é para substituição dos contratados e reposição dos funcionários que saíram, no caso, fiscais, né? 5 fiscais saíram desde o último concurso. Então, para informar a plenária que a gente está avançando, né, que a gente já conseguiu um acordo com o sindicato, daqui para frente agora a gente vai concentrar nossos esforços na realização do concurso para substituir todos esses funcionários que ficam nesses contratos de 2 anos por que tinha que fazer no termo, nesse termo de ajuste de conduta, a gente tinha que deixar claro que existem algumas decisões judiciais, né, está sendo julgado um processo no Supremo, em relação à questão da contratação pela CLT ou pelo RJU, mas que enquanto isso não tiver sido julgado, o que a gente conseguiu no termo, depois o Igor e a Daniela podem dar as informações mais jurídicas, era que a gente contrataria pelo regime vigente, que é a CLT, substituiria esses funcionários que estão que ficar rotando a cada 2 anos, e que quando o mérito for julgado, vai abranger todos os novos, vai adequar. Se achar que é RJU, a gente vai passar todo mundo para RJU. Mas que a gente não pode fazer o concurso como RJU, porque quem libera, né, a matrícula do RJU é o Ministério do Orçamento e Planejamento e Gestão. A gente aqui não tem como fazer essa contratação. Né? Então, na verdade, foi feito um termo de ajuste de conduta. Então, nesse próximo vai ser contratado pela CLT. Na verdade, é essa questão. Vai sair no edital que vai contratar pelo regime vigente, aguardando o julgamento das ações tais. Tem os números lá. Quando elas forem julgadas, pode ser no decorrer do concurso, até a nomeação, ou após, né, no momento que elas forem julgadas, o Conselho se compromete em adequar todo o quadro de funcionários ao julgamento lá, o que o Supremo decidir, não o Supremo, não é isso? Isso, e a única coisa que falta agora é homologar no Ministério Público para ter a fé. Agora, eu esqueci de falar só um detalhe, como eu tenho visto muitas dúvidas, explicar da plenária que nós faremos lá em Campos. Então, falar rapidamente, durante a nossa campanha, né, a gente vê aqui um grande anseio dos nossos colegas que a diretoria pudesse ouvir, e os próprios conselheiros, as necessidades típicas de cada local. Né? Isso, inclusive, um tempo atrás, até o doutor José Roberto também levantou na página social, e eu acho que isso é uma coisa muito bacana. E, para tal, o Conselho aqui, nós vamos disponibilizar todo o planejamento para que essa plenária seja um sucesso. Então, nós vamos reservar um micro-ônibus para levar todos. O horário de saída nós não definimos ainda, mas eu acredito que seja algo em torno de 11 horas da manhã, porque não é uma viagem curta e podem ter problemas, né, de engarrafamento, alguma coisa durante a viagem. Então, calculo que nós possamos sair daqui em torno das 11 horas da manhã e fazer a plenária mais ou menos no mesmo horário que nós fazemos aqui, 16h30 ou 17 horas. E dizer que o ônibus, para retornar, já que a plenária a princípio pode ir até as 20 horas ou até mais um pouco, retornará no dia seguinte pela manhã, com os conselheiros. O Conselho Regional de Farmácia, dentro da legalidade, da transparência, colocará para os conselheiros, todos que forem viajar, o valor de diária correspondente e justificada para a ida à plenária. Nós já estamos reservando hotel e vai ser feito dessa forma. Qualquer dúvida, os senhores podem tirar agora. Eu quero até pedir desculpa porque eu não vou poder, né? Eu acho que até é um pouco complicado, eu acho que a gente planejou isso
pouco... Nós já informamos já na outra plenária. Eu sei que você informou, mas assim, como uma viagem longa, eu acho que algumas pessoas aqui têm problema de deslocamento, de trabalho, de direção de trabalho, eu acho que é um pouco complicado. Mas é claro que em algum momento a gente pode fazer um esforço e comparecer, mas assim, nesse momento eu não vou poder. Né? Então eu peço desculpa, até eu vou estar em Brasília na Conferência de Saúde nessa mesma data, isso eu até já justifiquei. Mas, né, contrário a isso, eu também acho que não peguei liberação no trabalho para ficar 2 ou 3 dias fora. Não, seria um dia e meio. Né? Eu acho que 2 dias, aí a gente comentou no e-mail. Nós iríamos às 11 horas da manhã ao meio-dia de um dia e estaríamos aqui de volta em torno do mesmo horário. Eu acho bacana a iniciativa, eu acho que tem que ter sim, eu acho bem legal isso. Acho que os colegas merecem esse respeito e consideração. Eu só acho assim que nós, conselheiros, também temos outras atividades que não a plenária. Então, em algum momento fica complicado. Né? Eu, por exemplo, sair de lugar para campos, então para mim é mais longe ainda, né? Porque eu tenho que viajar tanto para cá e mais um tanto para lá, é complicado. Então, peço desculpa, mas não vou poder comparecer, mas eu justifiquei também, tá? Por e-mail. Está ótimo. É só lembrando que é uma plenária especial, para não ficar com a pauta cheia, porque não vai dar tempo de a gente ouvir os colegas. É verdade, bem lembrado, para a gente poder trocar com nossos colegas da região norte fluminense. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Eu dizer o seguinte, a ideia é muito boa, acho que vai ser ótimo para os colegas farmacêuticos e a conselheira, a nova conselheira, no próximo que fosse para a região sul, né, que aí também é uma cidade contemplada. A nossa ideia é a próxima que seja lá na sua cidade. Maravilha, ótimo. Aqui, eu queria também fazer uma pergunta, desculpa. A plenária, porque hoje a plenária seria para prestação de contas, né? Isso. Aí eu vi que ficou... É que nós aproveitamos... E a plenária do dia 30 vai acontecer? Vai acontecer. Normal? Essa foi uma plenária extraordinária. Foi extraordinário. Não, sim, Doutora Rejane? Mas ela foi voltada para a prestação. Como eu vi que tinha outros assuntos, aí eu... Nós aproveitamos para pegar carona aí. Mais alguma consideração? Desejo um bom retorno a todos. Eu gostaria de falar. Desculpa. Eu até comentei com a doutora Baeria antes do início da reunião. Eu sei que a gente está em início de instalação das câmaras técnicas especializadas em aberto de processo. Né? Houve a apresentação do regulamento, foi feito as inclusões, mas nesse período inicial existe uma certa dificuldade na reunião das câmaras técnicas. Né? A última nós fizemos, eu, você e o Sebastião. Aguardamos, inclusive, outro membro. Aí depois chegou, a gente está assim, tanto quanto perdido. Desculpa. A gente está um tanto quanto perdido nas marcações das câmaras técnicas e às vezes o quarto membro não vem. Então nós estivemos conversando ainda há pouco, lógico, se a gente não pode pegar os processos relatados, deixa com o colega que vai poder vir no dia da câmara técnica, faz a leitura dos relatos dele. E se isso não acontecer? E se existir, por exemplo, eu venho na Câmara Técnica, mas naquele dia eu não pude vir, os processos não forem entregues a ninguém. Eu posso vir no dia posterior ou eu obrigatoriamente terei que apresentar a plenária? Eu acho como o regulamento tratou de tudo, ficou omisso nisso, eu gostaria de fazer o pedido que fosse estudado, tá? Que na próxima plenária, se possível, fosse incluído, então, um parágrafo ou algo similar, dizendo o que a gente faz, porque surgiu esse problema. Agora, a partir do momento que eu chego atrasado e apresento sozinho, tem legalidade ou não? Então, a gente, como está instalando uma coisa que é institucional, passada, a gente tem que cumprir mais. É aquilo que eu digo, toda resolução ela tem que ser acrescida de acordo com a necessidade do local. Nós estamos sentindo esse problema, né? Como é que a gente poderia regulamentar para ficar uma coisa instituída para que todas as câmaras técnicas utilizassem dessa maneira? Gostaria que fosse especializada. A Câmara Técnica especializada. O segundo assunto, inclusive, foi apresentado
no julgamento dos últimos processos, e ficou o assunto para ser trazido à plenária para estudar. Eu não estou com a ata aqui, mas a Câmara Técnica, no momento de análise dos processos, sentiu necessidade que a fiscalização, por favor, me auxiliem se faltar alguma coisa, instruísse o processo quando o estabelecimento é de farmacêutico, propriedade farmacêutica, de modo que a gente pudesse entender se a composição social é efetivamente um farmacêutico ou esse farmacêutico entrou no contrato com 1%, né, de forma que a gente sabe o que está acontecendo. Isso daria subsídios aos conselheiros ao analisar, de entender o problema do farmacêutico que é proprietário do estabelecimento naquele momento da fiscalização. Então a Câmara Técnica colocou isso em ata, né, para que fosse trazido aos conselheiros, para que a gente tivesse esse feedback da fiscalização que auxiliaria muito a análise dos processos. E por último, eu gostaria de... Então vamos até às 10 horas. Não. Eu li que eu recebi todas as atas de diretoria, mas está faltando a 913. Eu gostaria que fosse providenciado a cópia. Por favor, Camila. Doutor, a primeira pergunta eu vou deixar para a Maeli responder, mas em relação à segunda, a determinados tipos de informação, eu acredito que por isso é importante a vinda aqui para a reunião e o relato dos processos em conjunto dentro da Câmara Técnica. Porque essas questões pontuais, pontualmente, são solicitadas às secretárias ou ao próprio chefe do Serviço de Fiscalização. Porque, deixa eu só concluir, por favor. Na verdade, por mais que a fiscalização forneça dados, pode ser que ela não forneça tudo o que o conselheiro quer saber. Então, assim, eu acredito que seja uma coisa extremamente simples de resolver. Estando aqui, abre o SISCOM e se pega todas as... Porque senão acaba se exigindo assim, vários procedimentos constantemente, que muitas vezes o conselheiro não vai dar importância àquilo. Então, assim, não que isso não possa até estar, mas eu digo que assim, são umas considerações. De repente, o Zé Roberto faz outras considerações. De repente, o Dr. Rogério faz outras considerações. De repente, vai ter todo um dossiê que, na maioria das vezes, pode ser que não seja nem importante para o conselheiro que vai relatar. Então, eu acredito que assim, o momento de estar aqui é um momento de consulta para novas informações, como até o pedido de diligência que a gente... Teve até uma discussão entre nós se faria, se eu não faria. É claro que a gente acredita que o conselheiro tem que ter total confiança ao emitir o seu parecer em relação ao processo. Mas eu acredito que determinadas coisas, né, nem tudo a fiscalização pode adivinhar que seja importante. Marcos, eu respeito a sua opinião, tá? Eu só estou trazendo para aqui uma coisa que foi discutida na Câmara Técnica e que obrigatoriamente tem que vir à plenária. Como a gente já tem tantas informações passadas, no momento que a gente analisou uma série de imputações a empresas que são, entre aspas, de propriedade farmacêutica, surgiu a dúvida. Então eu só trouxe para cá qual é a minha opinião pessoal, foi a opinião tomada pelos conselheiros na Câmara Técnica. Não, tudo bem, eu respeito. Não, eu acho que isso pode ficar claro. A única, por exemplo, essa é uma preocupação. Veja bem, o que vocês decidirem será colocado. Eu só estou falando em prol até de otimizar um processo. Porque, por exemplo, segundo o serviço jurídico nosso, não pode haver diferença entre o farmacêutico ter 1% ou ter 50%. Entendeu? Aí isso estando alimentando ali o processo, eu não sei até que ponto isso pode ser uma coisa até ruim. É muito melhor, talvez, você saber dessa informação e aquilo alimentar um entendimento do que aquilo está no processo, por exemplo. Mas se vocês acham que deve constar, a gente até coloca. Eu acho que isso de alguma forma... Pois é, exatamente. Agora, dentro do nosso entendimento, a gente pode concordar com isso ou não. Agora, a partir do momento que esteja ali, no momento de um recurso, eu não sei até que ponto isso possa ser utilizado lá no recurso do infrator contra nós, porque não, olha só, os caras informaram, isso não era para estar aqui.
Eu não sei porque eu não sou advogado, eu só estou fazendo essas considerações, assim, dentro da minha concepção de bom senso, mas se, assim, se os conselheiros querem, faz essa solicitação, eu acho também. E em relação ao outro... Até porque o assunto não está em pauta. Eu estou trazendo simplesmente um assunto que existiu na Câmara Técnica. Análise ou não disso, aprovação ou não disso, dependeria de uma ata incluindo o assunto. Tá? Mas é uma questão de se discutir. E pelo que está discutido aqui, visivelmente a maioria daqui presente acha que deve ser omitido. Então, é um assunto que deve morrer aqui. Mas já foi, de uma certa forma, discutido e analisado pelos conselheiros. Eu acho que atende aquilo que a Câmara Técnica colocou, tá? Foi atento, mas não tem que haver aprovação ou não do assunto, porque não está em nada. Porque isso está disponível a qualquer momento para vocês que estão aqui. Não, só em relação às câmaras, eu vou solicitar a Camila, por favor, para mandar a versão anterior e atual, tanto da Câmara especializada quanto da Câmara Técnica especializada, mas em relação das duas. Não, mas assim, manda as duas, como era antes, como ficou depois das alterações, para o pessoal poder olhar. Mas, de qualquer forma, depois daquelas alterações que a gente fez na plenária, ficou decidido, conforme foi solicitado lá, que não havendo unanimidade, não havendo consenso, não havendo quórum, os processos serão trazidos para relato nas plenárias. Né? Não havendo quórum ou não havendo consenso, o que não for por unanimidade, o que não for aprovado, que existe um parecer ao contrário, ou não existindo quórum, assim, para votar, traz os relatos para fazer na plenária. Mas se eu não... Nós somos 4 ou 5. Um faltou. É redistribuído. É redistribuído entre nós. Isso. É o que eu entendi. Vamos dar um exemplo? Eu vou faltar, eu sei, mas eu recebo meu processo. Eu analiso, eu não posso encaminhar para a Câmara, julgar. Eu não estar presente fisicamente naquele momento, mas eu fico. Mas relator pode. Na verdade, a questão da redistribuição era quando o processo não for julgado até a segunda plenária. Pode correr. Pode. A gente colocou lá o quórum de 3, porque as câmaras são formadas por 5. Não, só para esclarecer mesmo. Por isso que eu estou pedindo para ela, de qualquer forma, reenviar a versão que era antes, a versão com as alterações grifadas, para os conselheiros, para a gente deixar claro, né, o que aconteceu. E que, assim, não havendo quórum, a pessoa pode, sim, fazer os relatos e deixar relatado para ser julgado. Sem problema. Pode deixar os relatos para ser julgado. Isso, para julgamento. Agora, e se aí se acontecer? Mas aí não deu quórum, vai ter que ler na plenária. Já está relatado, vai ter que ler na plenária. Não, só os nossos. Senhores, podemos encerrar? Doutora Carla Patrícia. Ninguém discutiu no Zé Roberto hoje. A nossa Câmara... Oi. Aí quarta-feira nós vamos poder botar... Só para finalizar, a nossa Câmara está marcada. Quarta-feira. Pode ser um pouco mais tarde? Pode. Porque eu tenho uma reunião que começa 3 horas. Pode ser às 5? Por mim pode, o Bruno já deixou os processos relatados também, porque disse que vai ter prova. O Rogério pode, não tem problema, até porque a do Marcos, a do Robson às 4, não vai ficar todo mundo falando ao mesmo tempo. 5 horas, tá bom? Né? A do Marcos. Aí a gente vai 5 a nossa, então. Quarta-feira de amanhã 5. Eu vou só, Camila, me lembra de passar uma forma de Paula. Só uma coisa, aprovei essa nova camisa do CRF. Só um minutinho, por favor. Essa nova camisa do CRF foi bonita. Eu gostaria, antes de encerrar, elogiar a camisa do Dr. José Roberto, Conselho Regional de Farmácia, campeão mais uma vez ontem. Uma boa noite, bom regresso para todos. Abraço.